A cultura de massa é produto direto originado da indústria cultural. Ele abrange todo e qualquer tipo de expressão cultural produzido com o intuito de atingir a grande parcela da população. Esse modo de atingir e estender ideias, conceito de um produto, denota o único objetivo: gerar comércio, ou seja, a cultura de massa apresenta como função estabelecer a geração de produtos para o consumo abrangente do meio social. A lógica implementada pela cultura de massa segue os conceitos do capitalismo e do consumismo. A busca pela padronização dos produtos é uma forma de atingir uma parcela homogênea da população. Portanto, fazendo uma relação entre o ser e ter, a todo momento é imposta a questão de ter, ou seja, a cultura de massa influencia a pessoa em querer ter algo apenas para suprir os seus desejos, na qual são desejos que têm curto prazo, apenas para ganhar destaque e dizer que tem. A relação de ser e ter com o capitalismo acaba mostrando que o ter é mais valorizado que o ser. Porém, quando paramos para observar o ser, na verdade, é algo que se antecede ao ter, como notaremos no final desta explicação. O capitalismo é um sistema econômico que visa o lucro e a acumulação de riquezas. Está baseado na propriedade privada dos meios de produção. Esses meios de produção podem ser máquinas e terras, que têm o intuito de gerar renda por meio do trabalho. No capitalismo também existe a sua separação entre duas classes, os operários ou proletariados e os capitalistas ou sócios. Como o principal interesse do capitalismo é a obtenção de lucro, a desigualdade social entre os sócios e os trabalhadores acaba sendo grande, sendo privilegiado pequena parte da sociedade, concentrando a riqueza das mãos dos capitalistas ou sócios. Apesar desta diferença econômica, o capitalismo incentiva as classes mais baixas, a classe operária, a consumir o produto que muitas das vezes foram produzidos por eles mesmos. Esse incentivo acaba se tornando a cultura de massas, que ocasiona justamente na preferência do ter, que na sociedade atual dá um melhor status ao indivíduo. Atualmente, o ser se sobrepõe ao ter, porém na realidade o ser é o princípio, pois ao conseguirmos ser alguém, possuiremos qualquer coisa que desejarmos. Segundo a teoria econômica, um bem é tudo aquilo que tem uma utilidade e pode satisfazer a uma necessidade, sendo tipicamente algo tangível, o que diferencia os bens dos serviços de forma geral. A atividade industrial consiste num processo de produção que visa transformar matérias-primas em mercadorias através do trabalho humano e de forma cada vez mais comum utilizando-se de máquinas. Essa atividade é classificada conforme seu foco de atuação, sendo ramificada em três grandes conjuntos: indústrias de bens de produção, indústrias de bens intermediários e indústrias de bens de consumo. As indústrias de bens de produção, também chamadas de indústrias de bases ou pesadas, são responsáveis pela transformação de matérias-primas brutas em matérias-primas processadas, sendo a base para outros ramos industriais. As indústrias de bens de produção são divididas em duas vertentes: as extrativas e as de bens de capital. Indústrias extrativas são as que extraem matéria-prima da natureza, vegetal, animal ou mineral, sem que ocorra alteração significativa nas suas propriedades elementares. Por exemplo, indústria madeireira, produção mineral, extração de petróleo e carvão mineral. Indústrias de equipamento são responsáveis pela transformação de bens naturais ou semifaturados para a estruturação das indústrias de bens intermediários e de bens de consumo. Por exemplo, siderurgia,
petroquímica. Os bens de consumo estão divididos em duráveis, semiduráveis e não duráveis. Os bens de consumo não duráveis são aqueles feitos para serem consumidos imediatamente, como sorvete e chocolate. Os bens de consumo duráveis são aqueles que podem ser utilizados várias vezes durante longos períodos, um automóvel ou uma máquina de lavar roupas. E os semiduráveis podem ser considerados os calçados, roupas que vão se desgastando aos poucos. Qualidade de vida e consumismo. Qualidade de vida é o método que envolve o bem físico, mental, psicológico, emocional, relacionamentos sociais como família e amigos e também saúde. O consumismo é a atividade que consiste na fruição de bens e serviços pelo indivíduo, pelas empresas ou pelo governo, em que implica a posse e destruição material ou imaterial. Consiste-se na fase final do processo produtivo, precedido pelas etapas da produção, distribuição e comercialização. Na sociedade contemporânea, o consumo é altamente estimulado não somente pelos meios de comunicação em massa, como também pelo governo, que busca estimular o crescimento econômico e a consequente geração de empregos e tributos. No entretanto, apesar da satisfação de grande parte da população com o maior acesso a bens e serviços fornecidos no mercado de consumo, é preciso atentar ao fato que o aumento do padrão de vida não implica necessariamente em melhoria da qualidade de vida. Isso ocorre porque o consumismo promete o que não pode cumprir, a busca da satisfação e da felicidade através da aquisição de uma grande quantidade de bens e serviços. A compra de um bem considerado importante pelo grupo social ao qual o indivíduo pertence produz uma imediata sensação de prazer, realização e geralmente confere status e reconhecimento ao seu proprietário. Esta preocupação e determinação por ser alguém é para demonstrar para as pessoas ao seu redor que você pode conquistar algo, e o Senhor ter continua. Seja prático e despretensioso. Agindo assim, já consegui boa parte do que desejo ter, enquanto você ainda caminha rumo a ser algo que nem sabe se poderá alcançar. Por alguns instantes, o Senhor ser se cala e depois responde ao Senhor ter. Aquele que se preocupa em ter rapidamente é como aquele que constrói sua casa na areia, sem alicerce, e em terra fofa, fazendo com que, em algum momento, ela venha a cair. Mas aquele que procura ser pode demorar mais, porém constrói sua casa sobre a rocha, com alicerce firme, e sua casa jamais cairá.